Bem, pessoal, vamos continuar nosso projeto concurso público. Vamos começar hoje a aula de informática. Se inscreva, ative as notificações. Vamos seguir com essas matérias essenciais para qualquer concurso público. Você está prestando aí para o nível médio, nível superior. Você precisa conhecer esses assuntos. Estamos aqui na plataforma PlayLegis, na qual nós vamos estudar. Ela tem as aulas, tem leis em áudio, todas atualizadas. Temos também os mapas mentais, temos questões, temos os concursos públicos, aqui no qual já tem as playlists criadas. E ainda você pode criar suas playlists personalizadas, escolhendo o que você quer estudar. Aí você foca bem no seu estudo. A gente vai então vir aqui para as aulas. A gente vem aqui para aulas, vamos ver todas as aulas. Então aqui nós temos as aulas. A gente vai pegar hoje a parte de informática, aulas de informática. Então sabe que informática tem muitos assuntos que são cobrados. Você precisa conhecer pelo menos o básico da informática. Aí aqueles assuntos muito específicos, aí você corre atrás. Mas você tendo um conhecimento já básico de informática, você já está bem à frente de outros concorrentes. Então nós temos aqui as aulas informáticas. Veja, são 8 horas de aulas aqui. Então, nós vamos começar com rede de computadores, os conceitos básicos. Então, eu vou colocar aqui a aula, vamos colocar o texto. Você vai acompanhar a aula, né? Depois a gente vai resolver as questões e terminar com a revisão do mapa mental. Hoje vamos falar sobre redes de computadores, algo que está presente no nosso dia a dia, mas que nem sempre foi assim. Atualmente, enviar um e-mail ou compartilhar um arquivo leva apenas uma fração de segundo. Isso foi fundamental para o aumento da eficiência das indústrias, dinamização do comércio e da economia mundial, pois agora podemos nos conectar com qualquer ponto do planeta em alta velocidade. Contudo, vocês podem pensar que os computadores e as redes de computadores sempre andaram juntos, mas a verdade é que as redes de computadores surgiram muito depois dos primeiros computadores. Na década de 1970, os computadores eram isolados e praticamente não se comunicavam entre si. Além disso, eles eram gigantescos, muitas vezes ocupando uma sala inteira ou até mesmo um andar de prédios, e eram usados principalmente em universidades ou grandes corporações. Nessa época, não havia computadores pessoais como temos hoje. Apenas em 1977, com a criação de um microcomputador por Steve Jobs, foi possível ter um teclado integrado ao computador e algo impressionante para a época, a capacidade de gerar gráficos coloridos. Antes disso, o processamento era centralizado em um único computador de grande porte, chamado de mainframe. Esses computadores centralizados tinham alto custo e, em geral, eram usados para rodar poucas e simples aplicações. Com o passar do tempo, especialmente na década de 80, os computadores pessoais começaram a se popularizar e as redes de computadores começaram a ganhar espaço. A ideia era simples, mas revolucionária. Ao invés de ter todos os dados e recursos concentrados em um único computador, as redes permitiam o compartilhamento de informações entre várias máquinas. Assim, as empresas e outras organizações começaram a perceber que era mais interessante compartilhar dados e recursos. Agora vamos definir de forma clara o que é uma rede de computadores. Uma rede é um conjunto de dispositivos, como computadores, impressoras, notebooks, smartphones, entre outros, que estão conectados por meio de links de comunicação. Esses dispositivos, também chamados de nós, podem se comunicar entre si através dessa rede. Ou seja, qualquer dispositivo que envia ou recebe dados em uma rede é considerado um nó. No início, as primeiras redes surgiram dentro de organizações, como empresas ou laboratórios de pesquisa, para facilitar a troca de informações entre pessoas e computadores. Isso era uma grande vantagem, pois o método anterior era muito mais lento e manual. Para vocês terem uma ideia, antigamente, os dados eram armazenados em cartões perfurados ou fitas magnéticas. Quando uma pessoa queria compartilhar informações de um computador para outro, era necessário carregar fisicamente esses cartões ou fitas de um lado para o outro. Imaginem como isso era trabalhoso e sujeito a falhas. Com o avanço das redes, outro grande benefício surgiu: a capacidade de compartilhar recursos físicos. Antes, cada computador precisava ter sua própria impressora, por exemplo. Com as redes, várias pessoas dentro de um mesmo departamento podem compartilhar uma única impressora. O mesmo vale para dispositivos de armazenamento, que naquela época eram muito caros e inviáveis de serem adquiridos individualmente. Para resumir,
podemos dizer que uma rede de computadores tem como objetivo principal o compartilhamento de recursos. Isso inclui desde equipamentos físicos, como impressoras e discos de armazenamento, até o compartilhamento de dados e informações. Além disso, as redes servem como um meio de comunicação entre as pessoas, permitindo a troca de mensagens de texto, áudio ou vídeo entre os dispositivos conectados. Essa foi a nossa introdução sobre redes de computadores. Agora que vocês entenderam os conceitos básicos, podemos nos aprofundar mais nas tecnologias e nos tipos de redes que usamos no dia a dia. Terminamos a aula, então, você assistiu a aula aqui em áudio, acompanhou com o texto, a gente vai resolver as questões, a gente vai aqui em questões, a gente vai resolver as questões somente desse assunto. Então, a gente vai escolher aqui rede de computadores, então nós temos 31 questões para resolver. Se eu errar, a gente vai refazer aquelas questões que a gente errou, a gente vai fixando o conteúdo. As redes de computadores sempre existiram junto com os primeiros computadores. Então, as redes de computadores sempre existiram? Errado, né? Porque as redes surgiram muito depois dos primeiros computadores, que inicialmente funcionavam de forma isolada. Então, a gente viu ali na teoria que tinha aqueles computadores grandes, então as redes foram surgindo depois, né? Na década de 70, os computadores eram pequenos e portáteis, como os de hoje. Negativo, né? Está errado, porque a gente viu que na década de 70 os computadores eram grandes, ocupando salas inteiras ou andares de prédios. O envio de e-mails e compartilhamento de arquivos só se tornou possível com o surgimento das redes de computadores. Para mim está correto isso, né? Porque as redes permitiram a troca rápida de informações, como e-mails e arquivos, entre dispositivos conectados. Então está correto essa. Steve Jobs criou um microcomputador em 1977 com teclado integrado e capacidade de gerar gráficos coloridos. Olha, para mim está errado isso. Não, na verdade está certo. Esse foi um marco importante na popularização dos computadores pessoais. Então veja, lá em 77 já tinha o teclado integrado ao computador e gerar gráficos coloridos. É uma evolução realmente do Steve Jobs nessa época, né? Mainframes eram computadores de grande porte que centralizavam o processamento de dados. Então, para mim está correto aqui, realmente. Esses sistemas centralizados rodavam poucas aplicações de alto custo. O principal objetivo de uma rede de computadores é impedir o compartilhamento de recursos. Está errado, né? Ao contrário, né? Porque o objetivo principal é justamente esse compartilhamento de recursos, como impressores e arquivos. Os primeiros computadores pessoais surgiram antes das redes de computadores. Os primeiros computadores pessoais, bem, para mim está errado, vamos ver. Não, está certo mesmo. Os computadores pessoais começaram a se popularizar apenas após o início das redes. Os primeiros computadores pessoais surgiram antes das redes de computadores. Nos anos 1980, os computadores pessoais e as redes começaram a se popularizar juntos. Correto, né? Porque com a popularização dos PCs, as redes também ganharam espaço, porque você pode compartilhar informações entre esses computadores, né? Uma rede de computadores conecta apenas computadores. Errado, né? Porque ele conecta outros dispositivos, como impressoras, notebooks e smartphones. Um dispositivo conectado à rede que envia ou recebe dados é chamado de nó. Correto, né? Todos os dispositivos participantes da rede são considerados nós, né? Nós eles vão se conectando um com o outro. Antes das redes, o compartilhamento de dados era feito fisicamente, com cartões ou fitas. Para mim está correto, porque você pegava a fita, gravava no computador, depois levava para o outro, né? Era um processo lento, trabalhoso e propenso a falhas. As redes de computadores surgiram para tornar o acesso à internet possível. Para mim está correto também. Errado, né? As redes surgiram antes da internet e foram usadas inicialmente para a troca de informações locais. Então veja, as redes de computadores surgiram para tornar o acesso à internet possível? Não. As redes surgiram antes da internet. Eles faziam a troca de informações locais. A gente errou aqui, depois a gente vai fazer somente os erros. Uma rede permite que várias pessoas compartilhem uma única impressora? Está correto, né? Uma impressora pode ficar distribuída para vários computadores utilizarem. Dispositivos de armazenamento sempre foram baratos e fáceis de adquirir? Errado, né? Até hoje é caro. Na época inicial, esses dispositivos eram caros e às vezes ajudavam a otimizá-los através do compartilhamento. Você vê que até hoje é caro esses dispositivos de armazenamento, um SSD, por exemplo. Um computador fora da rede não é considerado um nó. Um computador fora da rede não é considerado um nó? Para mim está certo, realmente está certo. Somente os dispositivos conectados à rede e que trocam dados são considerados nós.
As redes de computadores funcionam apenas dentro das empresas? Não, né? Está errado. Porque você tem rede de computador em empresa, também em escolas, lares, né, em qualquer local pode ter uma rede. A principal vantagem das redes é permitir jogos online entre usuários. A principal vantagem, vou colocar como certo, mas está errado, né? Apesar de ser um uso atual, o principal objetivo é compartilhamento de recursos e dados, não é só de jogos, né? Redes permitem a comunicação entre dispositivos por meio de links de comunicação. Para mim está correto. Os links podem ser físicos, que são os cabos, ou sem fio, que é o Wi-Fi, né? No início, as redes foram usadas em laboratórios de pesquisa para facilitar a troca de informações. Para mim está correto. Isso otimizou o trabalho entre pesquisadores e máquinas. As redes eliminam totalmente a necessidade de hardware individual. Para mim está errado, porque as redes reduzem a necessidade, mas ainda é comum haver equipamentos individuais, como computadores pessoais, né? Então eles não eliminam totalmente. Cartões perfurados eram usados para compartilhar dados entre computadores antes das redes. Então, para mim está correto, né? Esses cartões eram o método manual e muito lento, então que motivou o surgimento das redes, né? O termo nó na rede se refere exclusivamente ao roteador, errado, né? Porque o nó é qualquer dispositivo que envia ou recebe dados da rede. As redes ajudam a reduzir custos com equipamentos das empresas, correto, né? Porque você tem uma impressora aí que muitos computadores vão utilizar a mesma impressora, também armazenamento, então reduz os custos. A comunicação por redes é mais lenta que o transporte físico de dados? Está errado, né? Porque a comunicação entre redes é muito mais rápida do que você transportar os dados físicos. Os computadores começaram a se comunicar entre si na década de 1990. Errado, né? Porque a gente viu que lá na década de 70 já tinha aí o surgimento das redes. O conceito de rede de computadores envolve apenas a internet. Está errado porque nós temos a intranet, né? A intranet são as redes locais das empresas e tem as que são chamadas de LAN também, por exemplo, né? Compartilhamento de vídeos e áudios em tempo real é possível graças às redes? Correto, né? A gente pode compartilhar multimídia em alta velocidade hoje em dia, né? As redes proporcionaram isso. As redes possibilitam o trabalho colaborativo entre pessoas em diferentes lugares? Correto também, né? Aí a pessoa pode estar distante e estar utilizando algum programa, por exemplo. A descentralização do processamento foi uma das vantagens trazidas pelas redes. Descentralização do processamento, certo também, né? Com as redes, os dados e tarefas podem ser distribuídos entre várias máquinas. As redes surgiram por uma questão estética e de forma tecnológica. Questão estética. Para mim está errado, né? Surgiu para resolver problemas reais de comunicação e compartilhamento de recursos. Então veja, você pode notar esse tipo de pegadinha que pode cair na sua prova. O uso de redes e computadores impactou positivamente a economia e a eficiência industrial. Correto, né? Então, aqui, a comunicação rápida e o compartilhamento de dados melhoraram os processos produtivos, né? Então a gente terminou as 31 questões, acertamos 26 e erramos 5. Vamos refazer as questões erradas. Steve Jobs criou o computador em 1977 com teclado integrado e capacidade de gerar gráficos coloridos. Está certo, a informação. Aqui a gente acertou, erramos aqui. Os primeiros computadores pessoais surgiram antes das redes de computadores. Está correto, né? Os computadores pessoais começaram a se popularizar apenas após o início. Acertamos aqui. As redes de computadores surgiram para tornar o acesso à internet possível. Errado, né? Porque as redes surgiram antes, né? Vamos seguindo. Erramos aqui também. Um computador fora de rede não é considerado um nó. Um computador fora de rede não é considerado nó, tá certo, né? Para ele estar numa rede, ele tem que ser um nó. A principal vantagem das redes é permitir jogos online entre usuários, né? Tá errado, né? Isso aqui, porque apesar de ser um uso atual, o principal objetivo é o compartilhamento de recursos e dados. Então a gente encerrou todas as questões, 31 questões resolvidas. Agora sim, todas acertadas, né? Agora a gente vai fazer lá o mapa mental. Vamos fechar aqui. Vamos para o mapa mental, então. A
gente volta aqui em mapas mentais. Conhecimentos gerais, informática. Temos aqui, ó, rede de computadores, conceitos básicos. Então, a gente vai tratar do que a gente já estudou para a gente fixar esse conteúdo. O que são redes de computadores? Uma rede é um conjunto de dispositivos, nós, conectados por meio de links de comunicação que podem enviar e receber dados entre si. Então aqui nós temos exemplo de nó, computador, notebook, impressora, smartphone. Então esses nós aqui representam qualquer dispositivo que envia ou recebe dados, uma rede, considerado um nó. O objetivo principal de uma rede é o compartilhamento de recursos e comunicação entre dispositivos. Ponto 2. Como tudo começou? Em 1970, os computadores eram isolados e gigantescos. Computadores grandes. 77. Revolução dos microcomputadores. Então, Steve Jobs criou um computador integrado com teclado, gráficos coloridos. Antes das redes, o processamento era centralizado em grandes mainframes, computadores grandes, alto custo, usados para rodar poucas e simples aplicações. Década de 80, os computadores pessoais se popularizaram e as redes começaram a ganhar espaço. Então a ideia é revolucionária. Ao invés de concentrar tudo em um no computador, as redes permitiram compartilhamento de informações. Então, década de 80. Empresas e organizações perceberam que compartilhar dados e recursos era muito mais eficiente e vantajoso. Vamos para o ponto 3. Por que as redes são importantes? Compartilhamento de recursos. Você compartilha recursos, impressoras, discos de armazenamento, softwares. Compartilhamento de dados e informações, troca de informações. Comunicação entre pessoas. Você troca mensagem, texto, áudio, vídeo. Mais velocidade e eficiência, né? Porque ao enviar um e-mail, compartilhar um arquivo, leva pessoas uma fração de segundo, impulsionando indústrias. Né? Ponto 4. Principais benefícios das redes. Agilidade, troca de informações, redução de custos com equipamentos de manutenção, mais segurança e confiabilidade dos dados, facilidade na colaboração entre equipes e acesso remoto de dados e recursos. Ponto 5 aqui. Como surgiram as primeiras redes? Então, as redes surgiram dentro de organizações, como empresas, laboratórios e pesquisa. Facilitar a troca de informações. Antes, para compartilhar dados, é necessário usar cartões. Então, tinha aqueles cartões perfurados, fitas magnéticas. Com as redes, a comunicação se tornou muito mais rápida e prática e eficiente. Então, aqui nós temos um resumo. Como funciona uma rede, para você gravar. Nó tem um dispositivo, um computador, que envia dados. Tem um link de comunicação, que é um cabo, através da transmissão via cabo, ou Wi-Fi, né? Ou fibra ótica, por exemplo. E o nó, o outro dispositivo que recebe os dados. Os dispositivos nós que conectam através de links de comunicação podem trocar dados e compartilhar recursos. Guia rápido. Rede, conjunto de dispositivos conectados. Nó, qualquer dispositivo que envia ou recebe dados. Objetivo, compartilhar recursos e informações. Benefícios, agilidade, economia, comunicação e eficiência. Para lembrar, as redes de computadores estão presentes em tudo. Internet, trabalho, casa, escola, seu celular. Resumindo então, redes de computadores surgiram da necessidade de compartilhar dados e recursos entre dispositivos. Evoluíram de grandes mainframes isolados para conexões rápidas e inteligentes, que conectam o mundo inteiro. Hoje, são essenciais para a comunicação, a colaboração e o desenvolvimento da sociedade. Então a gente fez essa revisão através do mapa mental. Estudamos o áudio, estudamos as questões, estudamos o mapa mental. Então foi um estudo completo sobre redes de computadores, esse primeiro conceito inicial de redes de computadores numa matéria de informática. Você precisa conhecer isso para fazer qualquer concurso, né? É um conhecimento básico. Tem pessoas que não conhecem esses assuntos, aí é um pontapé inicial para você iniciar bem a preparação para qualquer concurso público, nível médio ou superior. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.